Fala pessoal, tudo bem? Um vídeo um pouquinho diferente aqui no 7 nos Esportes para vocês dessa vez. A gente vai fazer um vídeo de análise, um vídeo de avaliação, de reflexão sobre algum assunto. De hoje a gente pretende analisar os atletas contratados até o momento pelo Uberaba Esporte para a disputa do Campeonato Mineiro da segunda divisão, que começa já no próximo mês de agosto, né? O Nacional ainda não anunciou nenhum contratado oficialmente, o Uberaba já anunciou uma boa parte, né, do elenco aí, já uns 10 atletas, deve anunciar o outro restante ao longo dos próximos dias, já que muitos desses atletas ainda estão competindo por outras equipes. Então esses campeonatos finalizando, provavelmente o Uberaba vai começar a anunciar outros atletas também. Depois a gente faz uma parte 2 desse vídeo analisando essas outras contratações. Para a gente não perder muito tempo, só para você se lembrar, o Uberaba estreia no Campeonato Mineiro da segunda divisão, já no dia 31 de agosto, contra o ESUB, 18 horas no Berabão. Seu rival, o Nacional, estreia um pouquinho mais cedo, 15h30 contra o Araxá, no estádio Fausto Alvim. Lá no nosso Instagram tem uma postagem que é referente às contratações do Uberaba até o momento, onde a gente fez um infográfico, né, com os dados estatísticos desses jogadores. Vou passar um a um para vocês e a gente vai debatendo aqui rapidamente. E lembrando, deixe nos comentários aí também a sua opinião, tá ok? Primeiro atleta é o Fornazier, Gustavo Fornazier Isidório, ele que a princípio é de Araxá. Só para lembrar, pessoal, todos esses dados aqui a gente pegou do site Ogol. Então pode haver algum erro, pode ser que a gente tenha errado em alguma informação. Então a gente tentou fazer algumas presunções ali e tentar acertar e ser assertivo em alguns dados, mas a gente pegou desse site as informações, tá? Então o Fornazier, que é de Araxá, ele que tem 1,78 m de altura, fez a base aí no Betinho, no Ipatinga. No profissional ele tem 15 jogos e nenhum gol. Mas ele é um meio campo volante. Infelizmente a gente não tem muitas informações de bolas roubadas, passes certos, errados, que daria para avaliar melhor esse tipo de posição. Ele é um atleta novo, tem 21 anos, o campeonato é sub-23. Como é que está a situação dele no momento, para o torcedor entender? Ele fez um ótimo 2023, tá? Ele fez uma boa temporada no passado, tá? Pelo Valério, ele participou da campanha que deu o acesso do Valério para o módulo 2. Foram 10 jogos como titular. E isso o colocou talvez na posição de jogar lá a primeira divisão. E ele foi para o Ipatinga jogar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, mas tem um ponto de divisão nessa temporada dele, que eu acredito que foi um jogo do Ipatinga contra o América. O América vence por 6-1, o Fornazier estava jogando como titular nesse jogo pelo Ipatinga e ele é substituído aos 32 minutos do primeiro tempo e depois ele não teve espaço no time titular, entrou mais uma ou duas vezes, se eu não me engano, né? E não conseguiu se firmar na equipe. Voltou para o Valério no finalzinho do módulo 2, jogou 2 partidas, sendo uma como titular, mas não conseguiu ajudar a equipe a acessar a primeira divisão. É um atleta que fez um ótimo 2023. Em 2024 ele ainda não repetiu o feito do ano passado, mas pode chegar e conseguir fazer esse bom trabalho do ano passado no Uberaba. O próximo atleta é o Júlio César Lima Rodrigues, ele que tem 23 anos, também é meio campo volante, fez a base a princípio parece que em Taguatinga, estava jogando ano passado o Goiano da terceira divisão, depois ele foi para o Ceilândia jogar o Campeonato Brasiliense e fez uma ótima performance, participou da campanha do título do Ceilândia, foram 10 jogos aí, 5 como titular, marcou um gol, né? Perdeu um jogo apenas, né? E aí, em 2024 ele veio para o Valério, jogou 8 jogos aí, sendo 3 como titular, já não fez um desempenho como fez no Ceilândia, mas também são níveis de campeonatos diferentes, mas é um atleta que fez uma boa temporada, início de boa temporada lá no Ceilândia, no Campeonato Brasiliense, e ele tem 40 jogos no profissional e um gol até o momento, ele que é um meio campo, né? Pode ser, na minha opinião, parece ser um reforço bom e pode sim voltar a apresentar bons níveis de desempenho, né? Agora falando do Luiz Felipe, que é lateral esquerdo, ele que tem 21 anos, nasceu em Araxá, a princípio parece que nasceu em Araxá, tá? Fez a base no Atlético Goianiense, tem uma passagem pelo Atlético Goianiense, no profissional são 21 jogos, nenhum gol. A gente não tem informações de assistência na plataforma O Gol, então não sei quantas assistências ele como lateral já conseguiu prover na carreira como profissional. Ele esteve no Grêmio Anápolis jogando o Goiano da terceira divisão e ele jogou junto lá com o que a gente falou agora mesmo, Júlio César, né? No Ceilândia, ele foi campeão brasiliense, jogou um jogo como titular
entrou em outras 5 partidas e depois ele veio para o Valério, até jogou mais como titular no Valério, são 7 partidas no Valério como titular. É um atleta que faz uma temporada legal, vem crescendo na carreira, foi campeão pelo Ceilândia, era usado mais como reserva, no Valério ele já vinha sendo titular, então é um atleta que vem num crescimento na carreira e pode sim ser um bom reforço chegando a Uberaba. Agora o Arlisson Coutinho Vasquez, ele que é atacante, 23 anos, parece que nasceu em Nova Iguaçu, tem 1,78 m aí, fez a base em Nova Iguaçu mesmo, tem 49 jogos no profissional, sendo com 5 gols. Ele é um caso à parte, porque ele atuou muito como profissional no Real Noroeste em 2019, então já tem um certo tempo. Então ele atuou muito mais lá em 2019 do que no passado recente. Marcou 5 gols em 15 partidas, ou seja, fez um bom desempenho no Real Noroeste, passou pelo Académica de Portugal, mas de lá para cá são 22 jogos e nenhum gol marcado pelo profissional. Então, para um cara que é um atacante, já está um bom tempo, pelo menos é o que diz o site O Gol, sem conseguir fazer boas apresentações com relação a marcar gols. Esteve no São Francisco, jogando Acreano, esteve em Mauá jogando o Paulista da 2ª Divisão, apenas 2 partidas, e estava na Patrocinense nessa Série D. É um atleta que precisa recuperar a boa forma. Para um atacante, é muito tempo aí sem marcar, mas é um atleta jovem, de qualquer modo, já é desde 2019 que não tem registro de gols dele lá na plataforma O Gol como profissional, tá? Nós não estamos considerando dados como atleta de base aqui, tá? Agora falar do Caio Dias, o Caio Dias que é zagueiro, ele tem 21 anos, nasceu em Pouso Alegre, 1,87 m, fez a base no Guarani de São Paulo, tem 7 jogos apenas como profissional, nenhum gol marcado, é zagueiro. Esse cara, eu andei vendo uns vídeos dele, até trocar aqui a câmera para falar um pouquinho mais diretamente com você. Esse cara, dei vendo alguns vídeos dele, na base, cara, ele domina lá no Guarani, ele é um cara realmente que na base, tá? Não vai fazer o mesmo desempenho no profissional? Não dá para dizer, mas na base do Guarani ele vem fazendo bons desempenhos, era titular absoluto, jogou Copa São Paulo de futebol júnior, jogou Paulista Sub-20 e tinha sido emprestado para o Pouso Alegre para jogar a Série D. Né? No Pouso Alegre, obviamente, não conseguiu repetir o feito do Sub-20, mas dentro do Sub-20 do Guarani é um atleta que é bastante valorizado, é uma promessa, tá? Não creio que seja um atleta que vai chegar aqui e assumir uma grande responsabilidade, mas pode surpreender, e é um atleta que é um jovem que pode trazer um retorno de desempenho técnico muito interessante para o Uberaba, e principalmente porque ele fez uma boa base, né? Mas isso tudo é muito relativo. Agora falando do Felipe Reis Pereira, que é zagueiro, tem 19 anos, parece que é natural de Pouso Alegre, ele não tem muita experiência no profissional, são só 2 jogos, nenhum gol, ele atuou muito pouco, ele teve 2 experiências no profissional na temporada passada, né? Nessa temporada aqui, ele em 2023 ele foi relacionado apenas 2 vezes pelo Mineiro, então ele praticamente não jogou como profissional em 2023, só foi relacionado 2 vezes apenas, e a última partida dele foi em 25 de maio, então um atleta que é zagueiro, é jovem, tem 19 anos, mas a princípio não vem jogando, não dá para avaliar muito bem, não tem muita experiência no profissional, né? Aqui o Davi Lemos Cândido, ou David, né, ou Davi, lateral direito, 19 anos, também não tem muita experiência, são só 2 jogos, e ele nunca jogou como titular no profissional, os 2 jogos que ele tem como profissional foi vindo do banco, esteve numa campanha lá no Mineiro Júnior, que o Pouso Alegre jogou, do Sub-20, que inclusive o time foi rebaixado, a equipe tomou muitos gols, a equipe tomou 45 gols em 11 jogos, ou seja, esse Sub-20 do Pouso Alegre, ele teve uma dificuldade muito grande nesse Campeonato Mineiro Júnior 2023, né? E o Davi estava lá, inclusive jogou 6 jogos como titular, mas era Sub-20, no profissional não entrou. Ah, é um zagueiro ruim? Não dá pra falar que é um zagueiro ruim, pode ser que o time não era bom, esse time do Sub-20 do Pouso Alegre pode ser que não era bom, e o Davi era um lateral que despontava, né? E pode ser que chegando para jogar no profissional, ao lado de atletas mais gabaritados, mais experientes, pode ser que dê um retorno melhor, mas não vem tendo um bom momento na carreira, é o que diz os dados aqui, né? Agora falando de goleiro, tem o Maicon Gabriel Alves Freitas, ele que tem 22 anos, 1,90 m, passou aí pela base do Cruzeiro e do Velo Clube, tem uma média de gols sofridos por jogo de 1,26, não é uma média muito alta, tá? Já teve uma média menor de gols sofridos por partida, mas é um goleiro que vem aí para reforçar, tem uma experiência no profissional no Sertãozinho, no União Barbarense, na Patrocinense, ele foi titular absoluto
absoluto em todas essas equipes que ele passou, né? Mesmo às vezes, como no Patrocinense, em que todos os jogos que a Patrocinense jogou aí, que ele esteve como titular, a Patrocinense perdeu, mas no União Barbarense ele tem aí 5 vitórias no Sertãozinho. Eu acredito que a Patrocinense era um time muito fragilizado. Ele vem fazendo regularmente, atuando como titular nas equipes por onde ele passou. Então, parece ser um bom goleiro para compor elenco. Não sei se seria um goleiro para ser titular absoluto, mas é um goleiro que vem sendo titular nessas outras equipes e pode ser que seja titular também no Uberaba Esporte Clube. O outro goleiro, o Antônio Júnior, vem de empréstimo do Figueirense, não sei a altura dele, ele nunca atuou no profissional, ele era titular absoluto do Sub-20 do Figueirense, perdeu o espaço nos últimos 2 meses e por isso provavelmente foi cedido por empréstimo. Ele tem 2 experiências com a Copinha, com a Copa São Paulo em 2024 e 2023 e jogou também o Catarinense Sub-20, vinha atuando bem, mas depois da última copinha acabou perdendo espaço, não era titular no Figueirense e vem para o Uberaba. Acredito que é um bom goleiro para compor o elenco também, mas não sei se seria um bom goleiro para ser o titular, ainda mais porque não tem essa experiência no profissional. Tem 20 anos, então essas são a priori as principais contratações do Uberaba Esporte Clube até o momento. Outras serão anunciadas e a gente fez esse vídeo, esse compilado para resumir tudo para você já ficar por dentro do que são esses atletas, qual o histórico dele, quais as passagens que eles têm por aí, tá certo? Assim que novas contratações chegarem, a gente faz um outro vídeo, a gente faz um vídeo também falando das contratações do Nacional e, lógico, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais para sempre estar bem informado. Tá certo, galera? Valeu!